pessoal, tudo bem? Sou Lenara Giron, diretora do grupo SOS Empregador Doméstico. Sou advogada, professora na área trabalhista e doutora com ênfase em relações domésticas. Nós criamos esse canal no YouTube para trazer alguns esclarecimentos aos empregadores ou qualquer operador do direito que tenha interesse na categoria do profissional doméstico. Bom, e o primeiro assunto, que é muito importante, é sobre o e-social doméstico. O e-social doméstico, ele foi criado, então, a partir de outubro de 2015 e ele é obrigatório ao empregador doméstico. Então, todo aquele empregador doméstico que tem profissional doméstica deve ter sua profissional regularizada pelo e-social. Inclusive, aqueles vínculos anteriores a outubro de 2015, também a partir de outubro de 2015, devem constar no e-social. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações importantes para aquele empregador que tenha interesse, em fazer este serviço, em fazer esta anotação do empregado doméstico no e-social. Lembrando que a SOS Empregador Doméstico, ela pode fazer todo o cadastro do e-social e toda a gestão de documentos deste profissional doméstico no e-social. Então, não é só o cadastro, mas também envia essa guia para pagamento mensalmente, porque no momento que você cadastra o profissional doméstico, gera uma guia mensal em que o empregador, então, deve pagar até um prazo limite, sob pena de multa. Então, a SOS envia isso por e-mail, envia recibos, envia folha-ponto que deve ser preenchida conforme o dia e o dia da semana no mês. Então, além do mais, nós temos outros planos, inclusive, de controle, de jornada, se for o caso, contratos específicos necessários. Mas voltando lá para o e-social. Então, o e-social, ele é um sistema criado pelo governo desde outubro de 2015, que o próprio empregador pode fazer o cadastro. Mas esse cadastro, ele deve ser preenchido de uma forma totalmente correta. Se ele não for preenchido corretamente, o empregador pode ter problemas no futuro. Por quê? Porque o empregado não consegue, por vezes, retirar o FGTS, não consegue, por vezes, retirar o seguro-desemprego, encaminhar o seguro-desemprego, por equívocos no cadastro. E, então, não é tão simples para alterar um cadastro feito na sua origem, Ele precisa todo um procedimento para alterar esse cadastro. Por vezes, o empregado, ele trocou um nome entre casado e solteiro, então o empregador deve estar atento. E, por vezes, o empregado tem mais de um PIS, o que faz o encaminhamento para o INSS de uma forma errônea. Então, tudo isso deve ser observado. O cadastro é algo muito importante no início do e-social. Além do mais, é importante que o empregador saiba que, dependendo como ele manuseia o e-social, ele pode ter problemas junto à Receita. Então, tem empregadores que trazem informações no e-social, por vezes fazem anotações, não fazem as anotações corretas ou se equivocam e aí não conseguem fazer o retorno disso no e-social, e essas informações são comunicadas à Receita, porque hoje o sistema do e-social, ele está vinculado à Receita Federal, à Caixa Econômica, ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, com isso, o empregador, ele está passando informações que são vinculadas a todos esses órgãos, porque ele é um sistema federal. Por isso que é muito importante que o empregador, ele esteja bem atento às informações que ele vai prestar no e-social, porque isso pode, e já ocorreram, diversos problemas, inclusive alguns clientes vêm até nós depois que já ocorreu o problema, é um pouco mais difícil, porque às vezes o cliente já caiu em dívida ativa, e esse é um outro vídeo que nós vamos gravar em seguida, que é sobre aquele cliente que já caiu em dívida ativa, e aí ele vai lá e faz a regularização no e-social e às vezes paga 2 vezes. E na Receita já está em outro formato de cobrança, que é dívida ativa. Então, se você paga pelo e-social, você, como eu falei, pode correr o risco de pagar 2 vezes. E a devolução, o procedimento para devolução desse valor não é tão simples e pode demorar. Então, é muito importante que os empregadores estejam atentos a isso. Nós vamos fazer um vídeo específico sobre esse assunto. Mas o que eu trago para vocês é a importância da anotação no e-social correta,
tanto do cadastro quanto as informações, para que vocês não tenham esse tipo de problema, né? O E-Social hoje é um sistema do governo que interliga informações e, em razão disso, é importante que vocês preencham corretamente as informações. E se não quiserem gastar tempo com isso, embora o E-Social seja um sistema elaborado para o empregador, ele não é tão simplificado como deveria. Inclusive, por exemplo, para fins de rescisão, ele muitas vezes não considera média, afastamentos. Isso contabiliza numa rescisão calculada de forma errônea. Então, o empregador que não quer despender tempo, né, com esse tipo de situação burocrática, questão de documentos do seu empregador, ele pode contar com a SOS Empregador Doméstico. Além do mais, nós estamos sempre atualizados, né, sobre as informações, sobre as decisões judiciais, sobre qualquer questão vinculada ao profissional doméstico. A gente passa essas informações ao empregador doméstico, né, para que ele possa sempre estar atualizado, fazendo corretamente a gestão de documentos da sua profissional. Um grande abraço e qualquer dúvida vocês podem contar com a SOS Empregador Doméstico. Continuem assistindo os vídeos, vamos trazer vários assuntos importantes.